João capítulo 9, você já conhece, muito provavelmente, a mensagem. A partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Preste atenção. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto é possível. A noite vem, o tempo está terminando, está cada vez mais escasso, e quando acabar o tempo, ninguém mais vai poder trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Então ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Coloque a sua Bíblia aberta na sua cadeira, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Gui, tá gravando? Tá? Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Feche os seus olhos e começa a pedir a Deus para Ele falar contigo. É uma questão entre você e Deus nessa noite, para que o Senhor possa se revelar, para que Deus possa abrir não o seu entendimento natural, mas o seu entendimento espiritual, para que você possa alcançar os lugares mais altos, o terceiro céu nesta noite, e possa retirar de lá brasas vivas, entendimento novo, renovação para o seu ministério, renovação para a sua família, renovação para os seus filhos, para a sua casa, para os seus negócios, direção para o que você está fazendo nessa terra, para que Deus possa se revelar mais e mais e mais e mais. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis. Mas tem um detalhe: quando me buscares de todo o vosso coração. Eu te convido a buscar ao Senhor com todo o seu coração esta noite, em nome de Jesus. Pai, revela a nós cancelamos toda palavra contrária, tudo que não vem de ti, nós damos uma ordem no reino espiritual para bater em retirada todo espírito maligno, nós não aceitamos isso daqui, para que haja cada vez mais manifestação do teu Santo Espírito, para que o Senhor venha, meu bom Deus, se revelar a nós, porque nós somos dependentes de ti, nós queremos declarar a nossa dependência de ti, para a glória do teu nome, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Pode se sentar dando glória a Deus. Aleluia. Uma palavra que a princípio ela parece ser muito simples, mas é uma palavra cheia de revelação. Se nós estudamos os evangelhos, a gente observa uma coisa muito interessante, preste atenção. A grande maioria das vezes, das pessoas que se aproximaram de Jesus, elas se aproximavam de Jesus buscando uma bênção. A gente só busca uma bênção que a gente sabe ou reconhece que não tem. Mas a palavra do Senhor me revela nesse texto que esse homem, ele não estava buscando Jesus através de uma cura. Você já parou para pensar que a condição humana é exatamente essa? Quando nós nascemos, nós não sabemos das nossas necessidades. Esse homem não sabia que ele era cego. Deixa eu te explicar para você entender melhor. Uma pessoa que passa 30, 40 anos da sua vida enxergando normalmente, ele tem noção do que é enxergar. Ele sabe o que significa a beleza do sol nascente ou do sol poente. Ele sabe o que significa a beleza de um sorriso. Ele sabe e reconhece a força que há na luz quando comparada às trevas. Aliás, a gente só sabe diferenciar luz e trevas porque nós enxergamos, porque uma pessoa que é cega de nascença, ela não tem noção do que significa na prática enxergar. As pessoas diziam assim: você é cego. Mas para ele tentava entender de forma racional, porque ele não sabia o que é ser cego na prática.
É exatamente como nós somos antes de conhecer a Jesus. É exatamente como nós somos. Nós só temos a consciência de que nós somos dependentes de Jesus, que nós vivemos em trevas, que nós vivemos em escuridão, e eu não estou falando de coisas naturais, estou falando de coisas espirituais, porque Jesus nos apresentou a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo, e da mesma forma que ele disse para nós, ele disse para ele, eu sou a luz do mundo, ele disse para nós, vós sois a luz do mundo. Daniel, você é luz do mundo, você é luz aonde você vai. Você tem que refletir a luz de Hilma, você tem que refletir a luz de Cristo aonde você for. Amém. Aonde você for, você tem que fazer a diferença, não ser contaminado pelas questões naturais, as questões do dia a dia, as questões do mundo. Nós, a partir do momento que nós reconhecemos Jesus, que nós dizemos que nós somos servos dele, que nós somos filhos dele, nós estamos dizendo algo muito forte no espiritual. Nós estamos dizendo que nós não somos mais dentro de nós mesmos, da nossa sapiência, do nosso entendimento, da nossa inteligência, mas nós somos dependentes da palavra dele. Amém. Deixa eu te dar uma revelação nessa noite. A palavra é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando eu leio a palavra e entendo a palavra entra dentro de mim, a palavra me transforma. Eu já te expliquei o significado de ser transformado pela palavra. A transformação quando o meu eu não aflora mais dentro de mim. Se aflorar o meu eu, se o meu eu for mais forte do que o Espírito Santo dentro de mim, na verdade eu não fui transformado ainda. Pode ser que eu ainda esteja num processo. Significa que uma vez que você conhece Jesus, você aprende o certo e o errado. Você faz a diferenciação do certo e do errado. Você sabe o que é andar na luz e andar nas trevas. E Jesus dá para você, a partir do momento que você o conhece, a oportunidade de exercício do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a minha capacidade de dizer não para o pecado. Porque enquanto eu não conheço a luz, enquanto não há diferenciação, eu sou escravo do pecado. Verdade. O escravo, ele não tem alternativa. Ele não sabe dizer não para o pecado. E se você continuar a observar o texto, as pessoas começaram a julgar. As pessoas olharam para essa vida desse cego, que não tinham esse entendimento. Geralmente, pessoas que fazem isso são todos santarrão, né? É aquele que fala, porque eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, porque eu sou bom, e esse cara está em pecado. Esse menino está em pecado, sabe por que ele está em pecado? Se não é ele, é os pais dele. Porque caiu alguma coisa aí, não sei o que foi. Porque com certeza, essa cegueira é em razão de pecado. Olha, nós crentes precisamos parar de julgar as pessoas. Nós crentes precisamos estender a mão muito mais do que apontar o dedo. Na verdade, nós não temos nenhuma qualificação para apontar dedo para ninguém. Porque uma vez que nós apontamos o dedo para alguém, existem outros 3 apontando para nós. E um geralmente está apontando para cima. Ele pode apontar o dedo para todo mundo. Jesus, que podia, não apontava. Jesus, ele estendia a mão e dizia que ele estava ali para curar, para abençoar. E ele dizia assim também, vá lá e não peques mais, não erre mais. Mas olha que interessante, esse homem não conhecendo a própria qualidade de cego dele, ele não pediu nada para Jesus. Mas Jesus, como é conhecedor de todas as coisas, presta atenção no seguinte. Muitas pessoas buscam a Deus para resolver os problemas pessoais, os problemas particulares. Ou é uma necessidade financeira que está batendo as portas na semana, ou é um problema com filhos, ou é um problema com o marido, ou é um problema no trabalho, não interessa. A grande maioria das pessoas ainda não aprendeu a revelação que está em Hebreus 11:6. O que está em Hebreus 11:6? Quem é capaz de me dizer? Abre lá rapidinho. O que está em Hebreus 11:6? Será que eu vou ter que abrir a minha Bíblia aqui? Tem ninguém para me ajudar? Pastor, já achou aí, pastor? Achou. Quê? Sem fé é impossível agradar. O que mais? Diz mais, o texto diz mais do que isso. É necessário que aquele que se aproxima de Deus... Vamos devagar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia. Que mais? Que ele existe e... Que se torne... Olha a chave da revelação. O que mais? Continua. Que se torna galardoador
dos que o buscam. Galardoador. O nosso Deus, ele é presenteador. Ele é abençoador. Presta atenção. Ele é aquele que transforma maldição e bênção. Mas não quando nós buscamos resolução da maldição. Ele é presenteador, ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que antes mesmo de pensarmos ou expressarmos alguma coisa, pedirmos alguma coisa, ele já sabe o que vai sair da nossa boca. Uma vez que nós buscamos a presença, é o que o Senhor tem revelado aqui a cada dia, desde o princípio, desde sempre. Quando nós buscamos a presença, nós temos que buscar a presença do Deus por quem Ele é. Pela pessoa dele, pelo prazer de estar na presença dele, por saber que ele está conosco e nós com ele, porque ele já sabe de cada uma das suas necessidades. Deus já sabe das minhas necessidades. E quando eu busco pelo simples prazer, em humildade, da presença dele, ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra não diz que ele é galardoador daqueles que precisam dele. Daqueles que necessitam dele, porque ele já sabe de todas as nossas necessidades. Sabe aquele problema que você está tendo em casa, com a sua família, com o seu marido, no trabalho, com os seus negócios, com um cliente que não paga? Busque a presença, porque uma vez que você busca a presença, você recebe recompensa. Presença. 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 Diga para o seu irmão, busque a presença. Porque a presença traz a recompensa. Esse cego não buscava recompensa nenhuma. Esse cego não buscava a cura da sua cegueira, porque ele não tinha noção da sua cegueira. Amém. O homem sem Jesus Cristo não tem noção do pecado. Não sabe o que é pecado. Não sabe o quanto que o pecado me afasta de Deus e complica a minha vida, por mais dinheiro que eu tenha. Porque ter dinheiro é uma condição passageira. É o aqui e o agora. Mas o Senhor nos promete uma vida de eternidade com o dinheiro dele. Amém? Com o dinheiro dele? O Senhor nos promete uma eternidade caminhando por ruas de ouro. Amém? Amém. Vai ter ruas de ouro sim. Mas Ele nos promete uma eternidade na presença dEle. Amém. O que Ele prometeu desde o princípio era a presença. Quando Ele vinha conversar com Adão, Adão não tinha nada para oferecer a Deus. Mas Ele vinha para ter a presença de Adão, para conversar, para se abrir, para se revelar. Veja bem, desde o princípio é o Senhor buscando o homem. Sabendo já das necessidades, das falhas. Presta atenção numa coisa, meu irmão. Você não pode pegar a Deus de surpresa com os seus pecados. Pastor, eu não posso ir na igreja não porque eu estou em pecado. É mesmo, meu irmão. Mas agora que é a hora de buscar a presença. Porque se você buscar a presença, você vai ter a recompensa. Não busca a recompensa, mas busque a presença que o Senhor endireita os seus caminhos. Glória a Deus por isso. Estou profetizando na sua vida. Uma vez que você buscar a presença, Deus lhe entregará a recompensa. O que é que você quer como recompensa? Você quer documento nesse país? Quem quer documento nesse país? Eu estou profetizando. Busca a presença que o documento virá. Quem é que quer prosperar nesse país? Estou perguntando. Quem quer prosperar nesse país? Busca a presença que a prosperidade virá. Quem é que está buscando casamento nesse lugar, nessa igreja? Quem é que está buscando casamento aqui? Patrícia, Guilherme, Júlia... também Milena, eu também me brincando. Busca a presença que Deus vai trazer maridos e esposas dele para você, não os que você escolher, não os do mundo, não aqueles que vão te levar para o buraco, que vão te afastar da presença do Senhor, mas aqueles que vão te colocar para cada vez mais próximos do altar de Deus. Oh, glória! Posso ouvir um glória a Deus por isso? Uma salva de palmas também para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai te dar uma mulher abençoada que vai te lembrar que você tem que beber água, senão você fica sem voz no momento que você estiver levando a palavra. Amém? Esse homem não estava buscando, esse cego, não conhecendo a condição dele de cego, não estava buscando nenhuma bênção. Talvez seja por isso que ele tenha recebido uma bênção tão grande como essa. Imagina, você não é capaz de dar o verdadeiro valor porque você não passa por uma situação complicada como essa. Por isso que você não agradece pela sua visão. A palavra de Deus nos mostra que nós temos tantos motivos para sermos gratos,
Que aula foi essa que o Davi deu para mim? Né? Porque o Senhor disse assim, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. O Senhor nos disse assim, seja como crianças na minha presença. O que uma criança busca de um pai, a não ser a presença dele? Você já parou para pensar? Os seus filhos. Não estou falando de filho grande não, porque filho grande geralmente tem uns interesses por trás. Né? Mas o pequenininho, as criancinhas que Jesus... A gente tem que buscar do Espírito Santo a revelação, porque a revelação é muito mais simples. O evangelho é simples, a simplicidade. Diga para o seu irmão, evangelho é simples. Não precisa dar pirueta. Não precisa de fazer malabarismo. A palavra se revela àqueles que buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. A palavra do Senhor diz, busca, pede, que de bom grado darei. Sabedoria para entender a palavra. A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de espiritualidade da igreja. Não é verdade? De quê? Esse menino vem nos estudos de quarta-feira. Esse Guilherme vem nos estudos. Você vem nos estudos, Guilherme? Ah, então tá explicado. O povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de língua estranha, não. Pastor, você não acredita na língua estranha? Não, acredito. Acredito e falo línguas estranhas, língua dos homens. Mas não é isso que me aproxima de Deus. Não é isso que me aproxima de Deus. O que me aproxima de Deus é estudar, é amar a palavra, é buscar a palavra. Quando eu busco a palavra, eu encontro o caminho. E o caminho é uma pessoa, não é um lugar pelo qual você passa com o seu carro. Jesus disse, eu sou. O quê? O que mais? O caminho é uma pessoa. Diga para o seu irmão, o caminho é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. O caminho é uma pessoa. Não, como é que é? O caminho, a verdade e a verdade. E a vida. Glória a Deus. Os três é a mesma pessoa. Amém. Pastor, mas como assim? É mistério. Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma pessoa. Não são três pessoas. É a mesma pessoa. Como que o Senhor me explica isso? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o mesmo. É o mesmo Deus. Cada um com uma atribuição. O Pai, qual é a função do Pai? Ele é o Cri. O Filho é o Sal. E o Espírito Santo é o Com. Três pessoas, o mesmo Deus, sempre em concordância, trabalhando juntos. Por isso que a palavra de Deus diz que o casamento tem que ser como um cordão de 3 dobras. Qual é essas 3 dobras? Marido, a esposa e quem mais? Espírito Santo. Um casamento que não é fortalecido, que não é regido como um cordão de 3 dobras se arrebenta. Um casamento que não tem o Espírito Santo não suporta as dificuldades da vida, as chatices da esposa, as chatices do esposo. Né? Geralmente o esposo não é chato, não. Ele é... Como é que chama? Ele é sistemático. Né? Pensa num sujeito sistemático, é o pastor Cláudio. Vou dizer de novo, para quem não estava aqui no dia da Santa Ceia. Você gosta do pastor Cláudio porque você só me vê aqui no domingo, né? Nos cultos de quarta-feira, nos estudos, pregando, né? Trazendo a palavra, mas vai viver comigo 24 horas para você ver se eu sou legal e gente boa assim. Pensa num sujeito cheio de manias. É o pastor Cláudio. Se não é o Espírito Santo nesse relacionamento, pastora Simone não conseguiria. Se não é o Espírito Santo no seu casamento, você não consegue. Vou te perguntar uma coisa. Como é que está a sua vida de oração dentro de casa? Como é que está a sua vida de oração com a sua esposa? Como é que está a sua vida de oração com os seus filhos? Traz a terceira ponta desse cordão de 3 dobras para dentro da sua casa, que é o Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar aqui com a palavra. Então, uma vez que o homem se aproximou de Jesus, sabendo das necessidades dele, verso 6, abra comigo se você puder. Dito isto, quando Jesus falou que ele era a luz do mundo, dito isso, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. Se você ler essa passagem em isolado, você vai reconhecer aqui um grande milagre. Um grande milagre. Alguns
Alguns teólogos dizem que o problema era mais sério do que a gente consegue entender. Ele não era simplesmente cego, mas na verdade alguns historiadores dizem que ele não tinha o globo ocular. Então o que Jesus está fazendo? Ele está voltando às origens. Mas por que ele está voltando às origens? Porque existem pessoas assistindo. E se você observar, no capítulo 8, ele teve uma séria discussão a respeito da pessoa dele. Você vai ler no início do capítulo 8, ele vai começar falando sobre a mulher adúltera. Logo depois, antes do verso 12, ele vai se revelar como luz do mundo. No verso 21, ele vem defendendo a sua missão e a autoridade. Porque, mais uma vez, existiam pessoas que estavam ali para duvidar da missão, da autoridade, do poder de Jesus. Então, a palavra do Senhor diz que ele cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos. Alguns historiadores dizem que naquele momento já houve a formação do globo ocular. O milagre foi muito mais longe do que nós somos capazes de pensar. Mas vamos excluir essa situação porque são somente alguns historiadores. Nós não temos provas de fato que isso aconteceu. Mas vamos voltar ao que o texto diz. Que quando Jesus passa, então, a lama, o lodo, na verdade ele está mostrando aos homens que o que ele fez, naquele momento, era exatamente o que foi feito no começo. Amém. Em Gênesis 2, verso 7, está dizendo que o homem foi formado do quê? Do pó da terra. Do pó da terra. Então Jesus está mostrando, da mesma forma que era, está sendo de novo, porque eu sou. Amém. Jesus está aqui dizendo para você, olha, eu te conheço antes mesmo da formação do mundo. A palavra diz aqui no início que ele era cego de nascença, mas no original diz, na verdade, que ele era cego já dentro do útero da mãe dele. Isso significa que antes mesmo da criança sair para fora, antes mesmo das pessoas terem noção da revelação que ele era cego, Jesus já sabia que antes mesmo dele vir para fora, ele já era cego. A condição nossa de cegueira é muito maior do que nós pensamos. Se não é o nosso Deus vindo buscar o homem, resgatar o homem, nós por nós mesmos não conseguiríamos. Então ele está mostrando, nesse momento, que ele tinha a mesma capacidade do Éden, do Deus maravilhoso, do Deus criador, que do nada ou de qualquer coisa é capaz de criar outras coisas. Em todas as situações, Deus deu ordens, e haja. E as coisas aconteciam. Por quê? Porque o poder está na palavra. Deus manifesta o seu poder na palavra. Então, quando nós expressamos a palavra, as coisas acontecem. Que palavra, pastor? Palavras de otimismo? Palavras de inteligência humana? Sabedoria humana? De filosofia humana? Não. Quando eu manifesto a palavra de Deus, eu estou manifestando uma pessoa. E quando eu manifesto essa pessoa, todas as portas têm que se abrir. Amém. Não, você não entendeu. Quando eu manifesto na minha vida, quando eu manifesto a palavra, quando eu recito a palavra, quando eu creio nessa palavra, quando eu coloco essa palavra em ação, o que é colocar a palavra em ação, pastor? Eu tenho que crer. Porque tudo é possível àquele que crê. Eu quero repetir porque você não entendeu. Tudo é possível àquele que crê. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Tudo é possível àquele que crê. Glória a Deus. Aleluia. Agora é interessante. Esse homem tinha que crer no quê? Ele não estava buscando milagre nenhum. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é Jesus se revelando cada vez mais. Aplicou o lodo ao cego, aos olhos do cego, verso 7, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. E a palavra traz uma revelação. O que significa Siloé? Enviado. É enviado. Jesus está dando pistas. Olha, eu não sei como Deus fala com você. Deus não fala comigo claramente. Tem gente que diz que ouve Deus, sobrenatural. Como se você me ouvindo agora, as pessoas dizem que ouve Deus. Não é assim que Deus fala comigo. Deus se revela na palavra. Deus fala comigo na palavra. E há confirmação do Espírito Santo. Eu creio. Eu não duvido que Deus possa falar com certos escolhidos. Não é assim comigo. Mas na palavra Ele fala comigo e fala de forma
Gritante, ele grita comigo. Então, quando Deus se revela para mim dessa forma na palavra, o Senhor está dizendo: olha, preste atenção, porque você vai ao tanque do enviado. E que quem está te enviando é aquele que me enviou. O mesmo que me enviou é o que está te enviando. Vá lá, presta atenção. Olha, se você observar direitinho, lá no verso 4, Jesus diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Ele dando a dica, daquele que me enviou. Agora eu te envio ao tanque de Siloé. Que tanque é esse? É o tanque do enviado. Vá lá para resolver o problema. Agora, muitas pessoas pensam que foi quando ele foi ao tanque de Siloé que ele recebeu o milagre. Quando é que o homem recebeu o milagre? O homem recebeu o milagre naquele momento que ele permitiu Jesus fazer coisas sobrenaturais com coisas naturais. Você já ouviu falar que barro tem substância curativa? Barro cura alguma enfermidade? Você já ouviu falar isso? Se eu cuspir no chão, na poeira, se eu cuspir na terra ali fora, essa terra tem substância curativa? A terra não tem substância curativa, mas a partir do momento que eu creio no sobrenatural de Deus, as coisas acontecem na minha e na sua vida. Amém. Se você quer que o sobrenatural de Deus haja na sua vida, você tem que crer no sobrenatural, porque tudo é possível ao que crê. Amém. Muitas vezes você está conversando comigo, eu te digo, faça isso, não faça aquilo outro. Siga por esse caminho, não siga. Às vezes não faz sentido nenhum o que eu digo para você. Mas se você, por amor a Deus, resolver acreditar que eu sou profeta na sua vida, a palavra do Senhor diz: crê no Senhor, vosso Deus, e sereis salvos. Crê nos seus profetas e prosperar. Quer prosperar na palavra na presença de Deus? Começa a acreditar na palavra do profeta. Amém. Começa a seguir a palavra do profeta, mesmo que não faça sentido nenhum naquele momento na sua vida. Creia para prosperar. Quem quer prosperar aqui essa noite? Vou repetir porque senão você não recebe o milagre. Quem quer prosperar nessa noite? Então creia na palavra do profeta e prospere na autoridade do nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Então, os vizinhos, aliás, verso 7 de novo, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele teve que cumprir primeiro a palavra, mas o milagre já tinha sido liberado. Só que, da mesma forma que Jesus, antes de liberar Lázaro para a vida, ele teve que mover a pedra. Ele moveu a pedra, não moveu? Não. Jesus moveu a pedra. Foi isso que aconteceu? Não. O que Jesus disse? Pediu para tirar a obstrução. Olha, sempre que você quiser um milagre, você vai ter que fazer a sua parte. Sempre que você quiser um milagre, você vai ter que fazer a sua parte. Ou você vai ter que abrir mão de certas coisas para ter uma vida transformada, uma vida abençoada. Você vai ter que abrir mão de pecados. E pecado geralmente é gostoso. Por quê? Porque é na carne. Tudo que é na carne é gostoso. Mas Paulo diz assim: tudo posso, mas nem tudo me... Quer ter uma vida abençoada, quer ter uma vida santificada, quer ter uma vida diferenciada, quer ter uma vida na presença de Deus? Começa a dizer não para o pecado. Amém. Começa a dizer não para a sua carne. Sabe aquilo que é gostoso, que te traz satisfação? Começa a dizer não para essas coisas. Sacrifício agradável ao nosso Deus. Sacrifício agradável ao nosso Deus. Pastor, mas a palavra diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Só que o senhor está dizendo não é bíblico, não. Quem obedece, sacrifica. Amém. Vou repetir porque você não entendeu. Talvez a revelação dessa noite esteja mais profunda do que você pensava. Mas quem obedece tem que sacrificar. Amém. Quem obedece tem que sacrificar a vontade do pecado, tem que sacrificar a vontade... Que isso, Gui? Esse relógio está errado. Não está faltando 10 minutos, não passou 40 minutos, não. Tem que sacrificar, obrigado, Gui. Tem que sacrificar a vontade de mentir, sacrificar a vontade de se deitar com a mulher do outro. Tem que se sacrificar a vontade dos olhos. Tem que sacrificar a vontade de tirar o que não te pertence.
Tem que sacrificar a sua madrugada para buscar o Senhor, para orar, para jejuar, para receber aquilo que ninguém mais recebe. Amém. Quem obedece, sacrifica. A palavra não é incompatível, pelo contrário, quando nós entendemos pelo Espírito Santo, a harmonia dos textos se torna natural. Estou aqui para dizer essa noite para a sua vida, que Deus quer te curar de cegueiras, que você nem sabe que tem. Você nem sabe que tem. Pastor, como assim? Por causa disso que eu já te revelei. Porque enquanto Jesus não te mostrar a luz, você não sabe que está cego. Pastor, mas como é que eu vou encontrar essa luz? Buscando na palavra. E quem é a palavra? É a pessoa de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aquele que não está entendendo nada, diga misericórdia. Glória a Deus por isso. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Glória a Deus. Eu tenho muito mais coisa para trazer para a sua vida, mas eu iria começar um outro raciocínio, construir um outro raciocínio para a sua vida. Mas eu creio que o que Deus tinha para falar já foi atingido. Amém. Eu creio que Deus já falou ao seu espírito e que a partir desse momento o louvor pode subir, tá? E que a partir desse momento o Espírito Santo vai fazer aquilo que no tempo não me permitiu fazer. Porque, como sempre dizemos aqui, nós estamos para terminar o culto congregacional, mas vamos começar o culto individual. Só o Guilherme que está prestando atenção. Ô Jesus amado. E Deus vai continuar a falar para você, vai continuar a se revelar. Porque presta atenção, uma coisa que o Senhor me ensinou foi o seguinte: se Ele me entregar tudo, eu vou ficar sempre vivendo uma vida de zona de conforto. Como assim, pastor? Não entendi. Olha, eu fiz uma pergunta-chave no estudo de quarta-feira. O que é que me tira da zona de conforto? São respostas ou são perguntas? Perguntas me tiram da zona de conforto. Porque quando eu tenho a pergunta borbulhando dentro de mim, o Espírito Santo me impele a buscar a resposta. E a nossa resposta, ela nunca vai estar das portas para fora. Todas as vezes que você estiver se remoendo, buscando respostas, todas as vezes que você começar a questionar o Espírito Santo, Ele te responderá. Amém. Antigamente, para que nós pudéssemos alcançar... Gui, as luzes, por favor. Antigamente, para que nós pudéssemos alcançar um nível de intimidade com o Senhor, estou falando do povo hebreu, tá? Do judeu hoje em dia. Eles tinham que procurar um templo, uma sinagoga. Eles procuravam o templo porque dentro do templo havia um lugar que se chamava lugar santo, onde se reuniam ali os sacerdotes, e uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo havia a arca da aliança, estava ali. Era uma presença gloriosa. O Espírito Santo já me revelou em sonhos essa arca. Aleluia. Glória a Deus. É uma arca que brilhava por brilho próprio. Porque entre as asas dos querubins, dos anjos, havia a manifestação do fogo consumidor de Deus. Mas o fogo estava contido naquele lugar. Era só uma pessoa que podia entrar naquele lugar santíssimo, que era a pessoa do sacerdote. A pessoa do sacerdote, para entrar naquele lugar, ele tinha que se preparar, ele não podia entrar de qualquer jeito. Aleluia. Você não está me entendendo. Mas ele tinha que se purificar por um período de tempo. Ele não podia ter relacionamento com a esposa. Ele não podia ter nenhum contato com um tipo de impureza, animal impuro. As vestes dele tinham que ser brancas para que ele pudesse entrar naquele lugar. Ele não podia estar em pecado. Presta atenção. Ele não podia estar em pecado, porque se ele estivesse em pecado, ele seria fulminado naquele momento. Mas isso era na época do Antigo Testamento, da primeira aliança, daqueles que ainda não haviam tido a revelação que nós temos hoje. Aleluia. Mas naquele dia que Jesus foi morto, ou melhor, deixa eu reformular minha frase aqui para ficar melhor, porque Jesus não foi morto coisíssima nenhuma, ele se entregou. Ele se entregou, vou revelar para você, vou repetir, ele se entregou no nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar. Ele disse, está consumado. Na hora que ele disse essa palavra, está consumado, a palavra do Senhor, o texto sagrado me revela que este véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele
de forma sobrenatural, ele foi partido ao meio, de cima a baixo, não foi de baixo para cima, de cima a baixo. Era Deus rasgando, porque ele não queria mais habitar ali. Ele não queria mais habitar ali. O fogo consumidor não ia ficar preso naquele lugar da Arca da Aliança. A Arca da Aliança continha 3 objetos. Que os objetos são esses, pastor? Havia as tábuas da lei. Havia o maná que caiu no deserto. E havia também a vara de Arão que floresceu. Aleluia. Revelação atrás de revelação. Essa arca, essas leis, esse maná, alimento espiritual, aleluia. O cajado que floresceu.